Olá, sejam bem-vindos. Se você vem assistindo os vídeos anteriores, sabe que meu envolvimento com a narcisista qual vivi foi rápido, como eu tinha vindo de outra cidade a convite de amigos. Amigos esses que me chamaram para morar com eles, e trabalhar com eles. Logo eu estava morando na casa deles e trabalhando para eles. Que são coisas diferentes. 3 meses depois, eu já não estava mais com eles. Estava trabalhando para meu ex-sogro. Aluguei uma casa. E 4 meses que eu conhecia narcisista. Fomos morar juntos. Agora eu estava sem os tais amigos. Morando em uma cidade grande. Qual não conhecia nada. E lamentando pelas minhas escolhas erradas. A narcisista trabalhava em um mercado. E saía às 9 da noite. Como eu vivia só. E desde criança fui acostumado a fazer as coisas de casa. Logo ela chegava em casa. E a casa estava arrumada. Ela não precisava fazer nada. Aconselhei ela a sair do emprego. Fazer um acordo. E procurar um emprego melhor. Depois que saiu, ela passou 6 meses em casa. Aí comecei a ver seus comportamentos. Logo no início, algo aconteceu não só uma vez. Conversando com ela sobre meus problemas e as situações, ela sempre dormia. Quando eu percebia eu já estava falando só. Não sabia há quanto tempo. Ela dormia 11 horas da noite. Acordava no outro dia meio-dia. Parei de fazer as coisas de casa para que ela começasse a fazer. E ela não fazia. Aí eu tinha que fazer porque a casa iria cair de sujeira em minha cabeça. Lembro de um dia que fiz um teste. Bebi refrigerante e coloquei o copo do lado da cama. Passou 3 dias lá. E ela não tirou. O pior é que ela não ajeitava e bagunçava. Foram 8 anos assim e nunca mudou. Não estou falando aqui de alguém que não foi ensinada a fazer. Ao contrário. Ela quando chegava do trabalho era obrigada a fazer as coisas. Porque a irmã mais nova não fazia. Quando foi morar comigo, viu que eu fazia. Logo se aproveitou. Em tudo que eu fazia, ela descartava fazer. Assim como foi com as crianças. Quando ela me entregou as crianças pela primeira vez, pelo primeiro cara, ela tinha saído do emprego, com 5.000 reais, e 4 meses de segundo desemprego. Mesmo assim, um mês depois ela arranjou outro emprego, qual saía de casa às 6 horas da manhã e chegava às 8 da noite. No tempo que passou em casa, só dormia. Certa noite eu estava no computador, e minha filha veio me avisar que meu filho estava com um fio na boca. Quando corri para ver, meu filho que na época tinha 2 anos, estava com o fio do carregador na boca, e ela dormindo, do lado do celular. Ela disse que as crianças eram para ter hora de dormir. Isso era 11 horas da noite, qual as crianças se adaptaram a dormir tarde por esperar a mãe chegar do trabalho. Mandei ela descer para a casa da mãe dela, porque se uma daquelas crianças morressem por causa dela, iriam ser 2 caixões saindo de casa. E depois disso, dentro de menos de um mês, ela chegou em casa com o primeiro cara, qual depois disse que eu criasse as crianças, que ela tinha uma vida para viver. Algo que sempre foi comum dela, era o desinteresse com tudo que não convinha a ela. Ela não conversava. Não assistia filmes nem séries, dormia, assim como dormia e me deixava falando só, assim como com as crianças. E isso foi uma arma que ela sempre usou para provocar minha ira. Não tinha nenhum vínculo emocional, nada profundo. Como já falei, é como eu dizia a ela, que eu vivia com uma parede. Alguém que não parece ter uma alma, e como ela disse, demonstrar sentimentos é fraqueza. Certo dia ela me disse que eu era muito carente de atenção. Aí eu perguntei o que ela queria. Se eu não tive amor, nem carinho dos meus pais. 2 namoradas que tive, duraram 2 meses cada. Perdi minha virgindade com ela, com 22 anos. Sem família, amigos, em uma cidade, só tendo ela e as crianças. Ela queria o quê? Algo que eu observei, que desde o início o foco principal dela era o sexo. Até isso teria que vir da minha parte. Lembro que 2 meses antes de aparecer o segundo cara, estava tendo muitas confusões. Mesmo em meio a um inferno, não faltava o coito. Chegou a hora que eu vi que era só isso que tinha entre nós. Aí eu me afastei.
Também depois que ela chegou em casa com um pinto de borracha, que minha capsulana de 15 centímetros sumiu diante daquilo. 2 semanas depois, ela simplesmente chegou a mim e disse que eu não estava satisfazendo mais. Aí 2 meses depois eu descobri o segundo cara. Qual ela outra vez entregou as crianças. Muitas coisas, como falei, eu achava que era demência, que ela era assim e nada poderia mudar. Depois entendi que ela não fazia porque não queria, independentemente das consequências, e como não tinha consciência, caráter, poderia fazer o que quisesse que não daria em nada. Com a família que tinha como apoio, e também o ciclo que ela vivia, e só precisava usar os personagens bem longe, assim ela não tinha limites. Ela queria ser tratada como uma rosa, sendo um espinho, e a fonte de amor e carinho que eu tinha para dar e receber eram meus filhos. O que ela dava às crianças ela recebia. Os 2 anos que ela só dormia com as crianças fins de semana, não fazia diferença para as crianças. Ela ia embora e as crianças nem iam na porta para se despedir. Muitas coisas, mesmo sem ela merecer, eu ensinei as crianças fazerem. As crianças passaram a serem carinhosas com ela, porque são crianças amorosas, carinhosas. E ensinei a tratar ela bem, independentemente. Se eu fosse falar aqui tudo que eu gostaria daria horas de vídeos, mas são só meias palavras. Algo comum dela. Viver o presente, matava o passado, e não estava nem aí para o futuro. Com isso às vezes eu falava as coisas que ela fazia, e ela fazia de conta que não lembrava, ou não tinha percebido o mal que me fazia. Logo esquecia e repetia e continuava nos atos. E como sempre falando de boca para fora, quando falava que via os atos, e ela que não prestava, como foi até o fim. Teve um episódio, quando eu estava construindo a casa, sozinho, porque o pedreiro comeu o dinheiro, e eu fui meter a cara para construir. Eu fazia a massa, subia para o primeiro andar, levava os tijolos, e ia fazendo aos poucos. Ela, quando estava em casa, não levava um copo de água. Ao contrário, um dia ela chamou para ir tomar uma vitamina, e colocou pouco açúcar. Aí falei. No outro dia ela colocou açúcar demais. Aí falei e não bebi. E ela disse se eu quisesse fosse fazer. Fui trabalhar sem café da manhã. Meio-dia fui almoçar. Ela colocou arroz branco e uma carne seca. Quando eu estava na metade da comida, ela se lembrou de colocar o macarrão e o resto da comida, e disse que se esqueceu. Aí fui falar do desprezo dela até com isso. Vendo quanto eu estava trabalhando, ela disse que tinha esquecido e que todo mundo esquece as coisas. A irmã dela foi defender ela, porque não tinha nada de mais em esquecer as coisas. Não comi mais, e fui jogar o suco, e o copo estourou da minha mão. Saí e voltei 10 da noite. Ela me perguntou se eu tinha comido. Eu disse que não, e ela disse que iria colocar comida. 1 hora depois a mãe dela veio na sala e perguntou se eu tinha jantado. Eu disse que estava esperando, e ela me falou que a criatura estava dormindo. Fui ver. Ela foi colocar as crianças para dormir e dormiu junto. Aí fui dormir sem comer. A família dela viu, e só falaram de boca para fora, que o problema não era eu. Só descobri que o problema dela não era dormir, quando ela trocava de emprego e ficava em casa. Quando apareceu os 2 caras, onde ela arranjava tempo. Com o primeiro cara, ela dormindo na casa da mãe ficava conversando no celular até 2 da madrugada. Teve dias que as crianças ficavam até meia-noite esperando por ela, e ela com o cara, e coisas a mais. E como falei, nesse tempo, ela só dormia fim de semana em casa com as crianças. 11 da noite dormia e as crianças ficavam lá só, assistindo. Ela acordava no outro dia depois do meio-dia, só fazia comida. E 3 horas da tarde, eu estando conversando com ela, ela dormia. Aí percebi que ela estava brincando comigo. No outro fim de semana eu disse que ela não dormiria mais em casa. Quando fosse no domingo pela manhã, ela pegasse as crianças e fosse fazer alguma coisa. Enfim, no outro sábado, ela desceu para a casa da mãe para dormir. No domingo depois das 10 da manhã, ela entrou em casa e as crianças estavam atrás de mim dormindo, e eu no computador.
Aí falei pra ela acordar as crianças. Ela se deitou e começou a dormir. Aí não acreditei, perguntei se ela estava brincando. Aí falou que iria levantar. 5 minutos depois eu me viro e ela estava dormindo. Aí comecei a gritar e falar. Ela só arrumou as crianças e foi sair tranquilamente, fria como o demônio que era. Na ira que eu estava, eu quebrei a TV com uma joelhada. Ali eu comecei a ver que não era sono, nem demência. Eu não tinha percebido, mas fazia tempo que ela vinha fazendo tais coisas para causar problemas, de mal a pior. Por isso comecei a quebrar tudo dentro de casa. Eu tinha quebrado o vaso sanitário, depois que meu filho caiu no banheiro com a cabeça no chão. Por ela tomar banho com as duas crianças e eu sempre estar avisando. Quebrei porta de pancada, porque no primeiro dia de colégio da minha filha, a menina iria para o colégio sem material, sem farda, sem nada, porque ela iria comprar só uma semana depois. E não me avisou, não falou, não preveniu. Desprezível como sempre. E o que afetava a mim, eu já tinha acostumado. Mas quando passou a ser demais, eu não aguentei. E avisei que a casa que eu construí só, eu iria por abaixo. Porque já fazia 7 anos que eu vinha falando, pedindo, implorando, chorando, se desesperando. Não tinha nada mais a fazer que não fosse eu quebrar tudo, uma coisa de cada vez, até sobrar as paredes e eu derrubar por último. E foi assim que a narcisista viu que teria minha atenção, através do caos. Aí começou a colocar o terror. Aí eu tinha agora que gritar, se desesperar. E quanto mais ênfase no meu desespero, mais tranquilidade da narcisista. Aí comecei a ver que quanto mais eu latia, mais fria ela ficava. Aí eu tinha que fazer mais barulho para ganhar respeito, mesmo que fosse por medo, porque eu ainda era o homem ali. Logo vi que o barulho que eu estava fazendo, uma pessoa normal, no mínimo iria chorar, gritar também, ter medo, ou pegar uma panela e quebrar na minha cabeça. Qualquer coisa. E o que sempre me assustou foi a frieza da tal. Passei a sair de casa, passar a noite no meio da rua, depois na praia. Já não sabia o que fazer. Eu eduquei meus filhos de tal forma que onde eu ia com eles era elogiado. Uma cuidava do outro. Eu não podia chamar um palavrão que se eles escutassem, gritavam que coisa feia papai. Aí eu pedia desculpas. Tem uma criação diferente que não conheço nenhuma mãe que tenha feito igual. E não me custou nada. Não tive dificuldades nenhuma com duas crianças. Mas com uma mulher de 25 anos, parecia que eu estava liderando todas as crianças encapetadas do mundo. Hoje sabemos que é uma criança, dentro de um corpo adulto. Crianças rebeldes procurando atenção da forma que conseguem. E uma criança rebelde que não aprendeu limites faz o que quer, como quer, na hora que quer. Sem limites e consequências, sem consciência e caráter, humanos não são diferentes de demônios, e demônios mantemos distantes, e deixamos nas mãos de Deus. Se você chegou até aqui, curta, e fique no canal para ver mais vídeos.